Balneário Arroio do Silva. Cidade em constante desenvolvimento no extremo sul catarinense, lugar de pessoa simples e hospitaleira. Cidade que aprove Deus que no dia 14 de julho de 2017, o pastor Luciano José Mafra tomasse posse da presidência da Igreja Assembleia de Deus de Balneário Arroio do Silva. Foi uma recepção calorosa por todos os membros da igreja. Uma nova etapa e grandes desafios estavam por vir sobre a responsabilidade do pastor Luciano Mafra. Ovelhas desgarradas ao ver que a casa do Senhor estava com mais de R$230 mil de dívidas. Reputação da igreja a recuperar diante a sociedade arroiense. Contas de luz das congregações atrasadas prestes a sofrer cortes. Aluguéis em atraso. Missionários com salários atrasados. Congregações em situações precárias de manutenção. Obras em andamentos inacabadas correndo risco de serem interditadas pelo Corpo de Bombeiros. E inúmeros pequenos problemas que também não poderia deixar de ser solucionado. Pastor Luciano, juntamente com o apoio de seus familiares e amigos aliados aos obreiros e toda a igreja, tem colocado os ombros juntamente conosco debaixo dessa cruz. Logo na primeira semana, o pastor presidente Luciano Mafra convocou uma assembleia geral com todos os obreiros e toda a igreja de caráter informativo da real situação da igreja. Surpreendeu a muitos ali presentes, pois desconheciam da direção que encaminhavam a nossa igreja. Os trabalhos iniciam. O primeiro desafio foi sanar as dívidas da igreja diante da cidade, na recuperação de cheques, quitação de dívidas em materiais de construção e fornecedoras de serviços como luz, água e etc. Mas por onde começar? Para honrar o nome da igreja e não deixar envergonhado o ministério, o pastor presidente Luciano Mafra aplicou na igreja todas as suas economias que somavam mais de 28 salários para a quitação de dívidas emergenciais, como limite do cheque especial e outras dívidas com fornecedores de serviços já citado. Sem medir esforços e sem orgulho da posição como pastor presidente, fomos às ruas. E no dia 7 de setembro de 2016, o pastor presidente Luciano Mafra, vice Rosinei Ribeiro e presbítero Josias estávamos pelas ruas vendendo trufas para começar a formar um caixa para a igreja, pois tínhamos R$230 mil em dívidas. Parecia pouco venda de trufas, mas o pouco com Deus se torna muito. Mas nossa meta estava longe e desanimadora diante aos olhos dos homens. Mas com fé e empenho de todos, diversificamos nossos trabalhos com venda de macarrão caseiro, peixes, laranja, marmitex, milho cozido, frango assado e etc. Pois o pastor Luciano tem um lema consigo de nunca somente pedir uma oferta, mas sempre dar algo em troca. Inicia os cuidados espirituais, criação da equipe de missão para atender cultos evangelísticos, visitas aos irmãos enfermos com uma equipe para ministrar a Santa Ceia, muitas almas precisando de uma palavra de salvação. E ao longo desses 3 anos e 4 meses foram 12.500 visitas aproximadamente. Com transparência de nossos trabalhos foi criado a página da igreja, onde pode ser acompanhado diariamente mais de 50 fotos dos trabalhos realizados em nosso campo. Inicia os cuidados com os templos. Começamos com as trocas das luminárias da igreja sede, onde de vez em quando caía lâmpada fluorescente sobre os irmãos. Construção da cozinha com refeitório, 10 mesas com cadeiras, construção da casa pastoral na igreja sede, assim eliminando mais uma despesa com o aluguel e proporcionando conforto aos irmãos em confraternizações. Neste período, a igreja sede foi pintada por 2 vezes. Foi feita a calçada, aplicação de grafiato no muro, reforma dos bancos e reestruturação no som e aquisição de um bebedouro, troca do telhado, forro, reforma dos bancos e pintura da congregação do bairro Erechim, colocação de piso e implantação do som na congregação do Jardim Atlântico, quitação das parcelas em atraso e quitação total da congregação do Pescador, passando a ser patrimônio do campo, e pintura da igreja, pintura do templo, troca dos vidros das janelas que foram quebradas, vítima de ataque de uma mulher, ampliação de mais um banheiro na congregação da Meta. Doações. Após a conquista da confiança dos irmãos, vendo que o real interesse seria o bem-estar dos membros, muitos se dispuseram a ajudar, fazendo algumas doações para a igreja, sendo de grande valia para o trabalho de arrecadações e para o evangelismo. Hoje, a igreja pode contar com uma moto CG 150 que tem sido utilizada como moto de som na divulgação dos eventos e dias de cultos, pratos e etc. Fomos agraciados com um alarme para a igreja do Erechim, inúmeras latas de tintas para pintura, materiais para construção e reformas dos templos,
mão de obra de profissionais em diversas áreas da construção. Perseguições. Sabemos que no mundo tereis aflições, mas muitas vezes sofremos ataques de onde não esperamos. Ofensas nas redes sociais, ataques para tentar desqualificar e abalar a moral da igreja, e tentar quebrar a confiança dos membros sobre o pastor Luciano, cobrando da igreja serviços sociais que muitas das vezes está sobre a responsabilidade das autoridades municipais e não eclesiásticas. Uma minoria com influência na cidade cobrando função que a igreja já exerce e que ninguém nunca vai ver em redes sociais, pois priorizamos e preferimos não tocar trombetas ao redor de si, pois a palavra de Deus diz: o que a direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Cobranças como visita a enfermos nos hospitais, entregas de agasalhos, entregas de cesta básica e muito mais. Obras que não convém fotografar, pois são pessoas impotentes em leito de enfermidades e jamais fotografaria as entregas de cestas básicas, visando não expor as necessidades dessas famílias. Sofremos também ataques físicos como ocorrido na Igreja do Golfinho, que uma mulher quebrou 90% dos vidros da congregação, mas nada disso nos desanima. Cada dia somos mais fortes no Senhor. Eventos. Ao longo desses quase 2 anos e meio, muitos eventos foram realizados em nossa igreja, alguns inéditos na história da Assembleia de Deus em Balneário Arroio do Silva. A igreja tem recuperado a sua reputação e tem sido convidada a participar de vários eventos sociais na cidade, algumas muito especiais, como uma das maiores festas do município, a Festa do Peixe. Tivemos a oportunidade de representar nossa igreja neste evento com uma linda apresentação do grupo de coreografia da igreja. No maior arrancadão de caminhões da América Latina, nossos obreiros e jovens estávamos fazendo uma das maiores evangelizações nas ruas, com faixas, moto de som, evangelizando o pessoal de todo o Brasil ali presente. A igreja, representada pelo seu pastor presidente Luciano Mafra, tem sido convidado para diversas cerimônias no municipal. Uma delas, em especial, foi a entrega de recurso para a construção de um muro na Delegacia de Polícia Militar do município. E um feito inédito no Arroio do Silva. Foi o primeiro congresso infantil na história da igreja nessa cidade. Foi um evento marcante. Foram realizados 5 batismos em água, como prova do fruto da evangelização. Foram aproximadamente 110 novos membros, e no ano de 2017 houve ordenação de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. 2019 começou com novas metas, novos desafios, já podendo respirar. Uma das dificuldades do nosso templo sede eram as janelas, que no verão não proporcionava nenhum conforto, pois não permitia a circulação de vento. Sem contar da forma que eram instaladas, poderiam causar acidentes. Todas as 10 foram trocadas. Foram reformadas mais de 140 cadeiras da sede. Foi adquirido um projetor para a sede e um para a igreja do Erechim. Foi construído a garagem da igreja, que também pode ser usado como extensão do salão de refeitório. Reestruturação do som da sede, foi realizado o quarto bazar beneficente, aquisição de um carro para a igreja, um Celta no valor de R$ 13.500, restando somente 7 parcelas de R$ 1.000. Aquisição de microfone sem fio, restando 9 parcelas de R$ 54. Ao longo dos 3 anos e 4 meses foram pagos R$ 234.000 em dívidas pagas e R$ 295.000 investidos aproximadamente em construções e reformas. Mão de obra qualificada, sem precisar tirar dinheiro do caixa e nem utilizar uma folha de cheque da igreja e muito menos utilizar limites de cheque especial. De onde saiu tudo isso? Só a eternidade pode revelar, pois a matemática humana não é capaz de fechar este cálculo de todo este valor investido. A única resposta no momento é: Deus no comando.